Você já teve um momento na vida que mudou completamente sua perspectiva sobre tudo? Imagine ser um líder religioso respeitado e de repente descobrir que tudo que você sabia precisa ser repensado. Na lição 5, vamos mergulhar em um dos encontros mais fascinantes dos evangelhos, Jesus e Nicodemos. Este fariseu influente arriscou sua reputação para procurar Jesus durante a noite, movido por uma curiosidade que não conseguia ignorar. O que começou como uma conversa educada se transformou em uma revelação revolucionária. Jesus apresentou um conceito que desafiou toda a compreensão religiosa da época: o novo nascimento. Não se tratava apenas de rituais ou tradições, mas de uma transformação completa e sobrenatural. Este diálogo noturno mudou para sempre o entendimento sobre salvação e vida espiritual. Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar sua própria jornada de fé. Vamos começar esta incrível exploração juntos. Agepra, no canal Boa Semente. Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, casal abençoado para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais o ebd.com, é o quadro aqui do canal Boa Semente, onde a gente comenta as revistas da editora Betel Dominical. Estamos no terceiro trimestre estudando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, em respeito e consideração, em todo o meu carinho aos irmãos PCD, aqueles que não enxergam. Eu vou fazer a videodescrição. Eu sou o homem preto, meia idade, cinquentão, bonitão, né? Pelo menos minha esposa acha, né? Bom, negro, preto, eu tenho um cavanhaque grisalho, sou careca, uso óculos, estou hoje vestido com uma camisa que foi aqui patrocínio, aqui eu agradeço, né? A El Shaddai aí que patrocinou, muito bom, e toda branca com umas detalhes floridos aqui, branca com detalhes floridos, cinza, tá bom? E calça jeans. Do meu lado tem o Flip Chart é onde a gente faz as nossas atividades, nossos esboços aqui. No canto você vai encontrar está, né, uma estante com livros. Ao fundo nós temos uma parede de tijolinho, aqui tem um banquinho, mas eu estou em pé no centro do vídeo. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, seu comentário, manda o alô. Hoje nós temos alô também no final do vídeo. Manda um comentário de carinho para a sua classe, para o seu professor, para o seu pastor, enfim, né, no final, compartilha, comenta, interage com a gente, porque isso é muito importante. A sua interação aqui nesse canal é fundamental. Leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Prepara o seu coração. Hoje nós vamos estudar sobre a lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Vai ser tremendo. Não deixa ele ficar com a gente. Prepara o seu cafezinho, seu tererê, seu pererê, seu chamate. Eu descobri que esse negócio tem cafeína, eu não posso tomar muito não. Mas, enfim, né? Você gosta aí de um açaí, de uma acerola, bota uma sei lá, dá um jeito, uma granola. Prepare o seu coração aí, uma água também cai bem. E logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta que eu tô animado. Muito bem, nós já voltamos. Eu quero agradecer a todos os membros do canal Boa Semente. Listes, tá? Com aqui da IBD, da série, né, de Jesus histórico, onde falo sobre a divindade de Jesus, aliás, que é esse vídeo, tá vendo? E aí que você vai ter toda essa playlist, você vai encontrar todos os vídeos que a gente está falando aqui com você. Você pode entrar e ali você vai ter todo esse conteúdo. Não deixa de ver, não deixa de assistir, que vai ser bênção. E aqui em cima você tem o conteúdo para membros, e você acessando vai ser bênção para a sua vida. Não deixe de fazê-lo.
Você que é membro vai ter essa possibilidade. Se você também pode ser apoiador do canal. Se você for apoiador do canal, nesse caso você vai ter conteúdo escrito. Você vai receber o conteúdo toda sexta-feira pelo seu e-mail. Gente, pelo site do Apoia-se. O link está aqui embaixo. É um site. Não é meu site, é um sistema. Eles que fazem a cobrança, eles que fazem tudo. Eles só me passam quem está em dia, quem não está. E aí, quando eu chego na sexta-feira, que eu vejo quem está em dia, eu vou e mando ali o plano de aula que a gente faz, né? Os flip chart, quebra-cabeça, caça-palavra, a série Divindade. A gente manda os textos todos completos para a pessoa não ficar tendo que ficar procurando ali. Eu mando todo o resumo ali, as atividades, né? Isso é muito interessante. Então, você vai poder estar ajudando o canal se você estiver aí no Apoia-se. Vai ser muito bom ter você com a gente. Você contribui com uma quantia muito pequena e você cancela quando puder, quando quiser. Mas você não vai fazer isso. Tem muita gente que só entra quando vai dar aula, né? Infelizmente, tem até esse pessoal no nosso meio. Eu vou dar o terceiro domingo eu vou dar aula. E naquela semana ele entra só para receber o conteúdo, depois cancela. Infelizmente, tem gente que faz isso, mas enfim. Mas o importante é que tem muita gente boa que está com a gente aqui, que apoia sempre, desde que começou. Tem gente que está comigo desde que começou, que está nos apoiando. Eu louvo a Deus pela sua vida. Não é compra de material, gente. Você não está comprando material, não estou vendendo conteúdo. Você está me ajudando o canal. E em troca, nós, então, damos esse brinde, esse agrado, tá bom? Mas se você não puder fazer isso, não tem problema, porque todos aqui têm direito a conteúdo também. E esse conteúdo, nesse caso, vai pelo grupo de Zap. O Zap é o telefone da bênção, 96517-2154, telefone que o Brasil já gravou. Você entra lá, você vai ter todos os contatos, vai saber o telefone da minha assessoria para me convidar para tomar um cafezinho, um tererê com você, uma granola e um açaí, e você também vai ver nossos cursos, nossos grupos de Zap, e lá no grupo de Zap você vai ter material gratuito, isso mesmo, gratuito. Você entra lá e espera, gente, espera. Sexta-feira, no mais tardar, sábado de manhã, você recebe também plano de aula, que é um outro, não é o que é exclusivo, é para todo mundo. Plano de aula, vai encontrar também questionário, tá bom? É isso aí que a gente produz e coloca lá para você. Se eu fosse você, entrava no grupo de Zap, entrava agora no canal, 96517-2154, entrava ali, ficava esperando, de vez em quando sempre pinta alguma coisa também boa, você entra ali, fica lá, aguarda que o grupo é fechado, na sexta-feira vai estar o conteúdo lá para você. Se você não tem o Zap, tem Telegram, lá também tem um link para você entrar diretamente no Telegram. Se você quiser fazer o curso de professores para a Escola Bíblica Dominical, cadê? O curso para professores para a Escola Bíblica Dominical, ou conhecer os nossos trabalhos, aí tudo que a gente faz, olha aí, coisa boa que a gente tem aí para você, ó. Aí é só você entrar, ali você vai ficar sabendo, olha, Apocalipse Revelado, Café com Deus, o curso para professores, o curso para superintendentes, introdução ao livro de Ezequiel e mentoria bíblica, tem muita coisa. Você entra lá no 96517-2154, o telefone que o Brasil já ganhou, o telefone gravou, o telefone da bênção, e você vai ser ali abençoado. Muito bem, chega de conversa e vamos para a nossa aula de hoje. Lição de number 5. Lição 5, até inglês tem aqui nesse canal, irmão. Lição 5. Se você quiser coisa chata, vai para outro canal lá. Outros canais aí que ficam, irmãos. Lição 5. O Novo Testamento, o diálogo transformador com Nicodemos. Texto áureo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tcharam! Todo professor tem que ter. Tem que ter aqui, ó, batuta. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Verdade aplicada. Somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. O objetivo da lição são 3. Identificar a preocupação de Nicodemos com a sua própria situação espiritual, destacar a importância do novo nascimento na vida do crente e saber que Nicodemos amou Jesus até a sua morte. Esses aqui são objetivos da lição, não são objetivos do professor nem do aluno. No plano de aula vem o objetivo do professor, levar a fazer isso e fazer aquilo. Esse aqui é só para você, na lição ali, identificar. Então, você no final, você tem que ter identificado, destacado e aprendido, né, sobre Nicodemos, que amou Jesus até a morte. Texto de referência, João 3,
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Os hinos são 165, 227, 345. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Pai, por mais uma aula que estamos iniciando agora, por mais um momento, Pai, na Tua presença. Teu Espírito Santo nos direcione e nos oriente para que possamos fazer o melhor mais uma vez. Usa-me, Senhor, como instrumento, como canal de bênção para essa geração, Senhor. Que seja, Pai querido, como bálsamo para os professores que nos ouvem e nos assistem, para os superintendentes, pastores, amigos, aqueles, ó Pai, que amam a Tua palavra, juntamente conosco, que tem feito o melhor, ó Deus, a despeito das dificuldades e lutas, tem procurado, Senhor, se manter fiel, Senhor, meu Pai, ao ensino, Senhor, da Tua palavra, porque acreditamos que a Tua palavra, Senhor, é poderosa e nos alimenta. Alimenta-nos mais uma vez. Alimenta-nos, Senhor, novamente, e que nós sejamos transmissores dessa bênção àqueles que nos ouvem. Cada igreja, cada classe, cada professor, aonde quer que esteja, no rincão, no cerrado, nas favelas, nos valados, nos palafitas, nos sertões, aonde quer que chegue o sinal de internet, nas grandes metrópoles, grandes cidades, perímetros urbanos, aonde quer que esteja, um servo Teu, Senhor, com 3, com 4, com 5, ali, com humildade, Senhor, na Tua presença, que seja bênção. Obrigado pelas famílias que nos assistem, que colocam o Senhor no Smart TV toda semana, e todos, filhos, netos, pais, avós, nos assistem juntos, Senhor, muito obrigado, não tem preço. Todos, Senhor Pai, que estão nos assistindo, sejam abençoados no tempo que assistirem, quando assistirem, no momento que estiverem, que Teu Espírito flua como está fluindo sobre mim agora. É o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Vamos lá, a lição de hoje, lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Isso é interessante, né? Jesus gostava de diálogo, né? Jesus gostava de diálogo. Jesus gostava de diálogo. Então ele vai ter um diálogo ali, vai ter uma conversa, vai ter um particular com o Nicodemo, né? Nicodemo vai ter um propósito, vai ter um diálogo, vai chamar o Jesus para ter o quê? Um particular, para ter ali um processo ali com o processo está na moda, né? O processo está na moda. Bom, nosso texto aqui, ó, da referência, acho que é muito interessante a gente frisar isso, que ele vai dizer o seguinte. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque o texto áureo diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o tema fundamental é o novo nascimento, uma nova criatura. Essa pregação, essa mensagem, esse tema está meio fora de moda, né? O pessoal hoje em dia não tem falado mais, não tem pregado mais, né, sobre a questão do novo nascimento, mas é fundamental. Então, esse é um tema interessante. Objetivo: identificar, destacar e saber. Texto de referência é João 3, 1, 6. Aí eu quero chamar a atenção, se você não assistiu a nossa série, vai lá, assiste a série que eu comento sobre João 3, quando eu falo sobre o novo nascimento, né? É muito importante você estar... E aí a gente já comentou, né, já falou sobre isso nesse vídeo, nessa série, né, que é o capítulo de número 3, o capítulo de número 3 do Evangelho de João, onde eu já falei sobre o novo nascimento. Então é importante porque ali eu falo de todo o capítulo, porque às vezes a gente fica só focado na parte, no começo do capítulo, né, que começa falando dessa narrativa de Nicodemos, mas esquece aí da parte talvez mais importante, que é a parte da contraposição, onde tem João Batista. E nesse momento que fala de João Batista, há uma contraposição entre Nicodemos e a forma que João Batista se refere a Jesus. Então tem dois personagens no capítulo 3 fundamentais, que seria legal você ver, você assistir essa série, esse vídeo, né, para você ter essa ideia mais ampla do que nós estamos falando aqui do capítulo inteiro. Tá? Eu vou falar depois dele, mas eu vou fazer logo uma dinâmica aqui para a gente começar a abrir. Essa dinâmica é uma dinâmica visual,
Inclusive, quero mandar um abraço para a irmã Priscila, diaconisa Priscila, Assembleia de Deus de Bangu. Eu botei lá na nossa área de membros, lá, né, no nosso... Tem um local no YouTube, não sei se você sabe, que a gente pode postar foto. Inclusive, você pode mandar comentário para mim. Você pode tirar foto da sua aula, da sua classe e postar no meu canal lá no YouTube, lá, tá? Utilizando o que a gente está fazendo. Pois eu fiquei feliz de saber que a irmã lá em Bangu, ela está usando ali o Flipchart. Não só ela, outras classes também estavam, mas ela que eu vi. Essa dinâmica é justamente para isso, para o Flipchart. Ou seja, para quem está trabalhando com visual. Por isso é uma dinâmica visual, não é aquela dinâmica para pedir para os alunos, né, fazerem alguma coisa ou uma atividade. É muito mais simples. Essa que você faz um desenho e a partir do desenho você começa a dialogar com eles. Deixa eu ver o que está cortando. Está cortando aqui, deixa eu ver, chegou. Ok. E aí, você tem uma pergunta, né? Como era a nossa vida antes de Cristo? Aqui uma carinha triste, né? Deixa eu desenhar aqui, já está desenhada, mas deixa eu reforçar. Aqui uma carinha triste, laranja, porque o canal é Boa Semente, uma laranjinha, né? Ó, aí tá lá o triste. Como é que era a sua vida antes de Jesus? Aí você pergunta às pessoas, né? E aí elas vão falar, minha vida antes, né? Antes de Jesus, aqui é o antes, né? Era triste. Como é que era a sua vida antes de Jesus? Era sem vida. Bota só 3, né? Vou fazer só esses aqui para não tomar muito tempo. Era o quê? Era triste, era sem vida, era sem brilho, era sem graça, né? A vida antes de Jesus. Pois é, gente. Aí você fala, né? Pois é, antes de Jesus, a nossa vida era assim. Mas depois que a gente aceitou a Jesus, como é que ficou a nossa cara? Nossa cara era triste. Mas depois que a gente aceitou a Jesus, tcharam! A nossa carinha ficou o quê? Ficou alegre. Eu vou botar aqui um rosado nele aqui. Ficou feliz, ficou alegre. Aí falou assim, pastor, isso não é rosa não, pastor. Mas o outro já botei laranja, se eu botar rosa você não vai enxergar. Então eu vou botar aqui azulzinho, com azul da cor do mar, olha aí, que benção. Aí, ó, por quê? Porque aceitou Jesus. E agora, como é que está a sua vida? Aí você faz as perguntas, as mesmas perguntas. Eles vão dizer o quê? Deverão dizer, né, que melhorou, né? Então, alegre, e por aí vai, tá? Então, essa é uma dinâmica visual. Aqui está a carinha triste, aqui você bota a carinha triste, a carinha alegre, você tampa a triste, alegre para eles não verem, aí você... Aí dá aquele, né? E aí isso aqui dá um tchan no aluno, dá aquele impacto assim, fala, caramba, esse é aluno do pastor Júlio César. Muito bem. Aí, depois disso, você faz a introdução para o tema. Aí, uma introdução para o tema, fala assim, pois é, na aula de hoje, nós vamos estudar alguém que foi justamente se encontrar com Jesus. E Jesus falou para ele do antes e do depois. Jesus falou sobre o novo nascimento. Muito bem. Então, esse é o nosso tema. João capítulo 3. Deixa eu fazer uma análise rapidinho aqui. Quem é o Nicodemos? E aí a gente já continuamos aqui a nossa introdução. Quem é Nicodemos? Gente, eu preparei aqui esse esquema aqui para falar com vocês de quem é Nicodemos, porque essa lição é muito importante. Então, Nicodemos era um fariseu. Eu vou chegar para cá, depois a gente chega para trás um pouquinho. Tá? Eu vou diminuir ali para a gente poder pegar ali embaixo. Mas, por enquanto, eu vou ficar aqui, que eu quero que você veja bem isso. Tá? Nicodemos era um fariseu que compunha o Sinédrio. Olha só que interessante que eu pesquisei. Ó. Nicodemos era do partido mais ortodoxo dos judeus, dos fariseus, membro do Sinédrio, o Supremo Conselho, composto de 70 membros. Vou escrever isso ali, tá? 70 membros mais um, que é o sumo sacerdote. Por isso que na revista fala 71, porque são 70 mais um. 70 pessoas, mais o sumo sacerdote, ou seja, 71. Foi este conselho que condenou Cristo à morte, mas mesmo este fariseu se mostrou com fome do verdadeiro pão, e depois se tornou discípulo. O apóstolo Paulo e Nicodemos são exemplos comoventes de que Deus pode fazer para os mais fanáticos e intolerantes entre os religiosos, porque os fariseus eram intolerantes. Quem que é intolerante? Uma pessoa que não tolera a religião do outro. Fariseu é uma pessoa, era um grupo
judaico, dentro do partido judaico, uma facção judaica que era intolerante, não aceitava outros tipos de religião e queria impor aos outros o judaísmo como eles acreditavam que deveria ser o judaísmo, porque havia os fariseus e os saduceus, os dois tinham crenças diferentes em relação ao judaísmo. Um acreditava na ressurreição, o outro não. Um acreditava no paraíso, o outro não. Um acreditava em anjo, o outro não. E cada um queria impor a sua própria ideia de judaísmo, sendo que os fariseus eram os mais radicais em relação a impor isso. Por isso eles eram intolerantes. É interessante hoje como é que muitas vezes, às vezes hoje na igreja, o evangelho também se torna uma pessoa intolerante, né? Ele só aceita a sua religião e quer impor a religião dele sobre o Brasil, sobre seja o que for, né? Isso é também intolerância. Assim como os fariseus, eles eram intolerantes. E o Nicodemos era um homem intolerante. E o Paulo também era, tanto era que ele foi um homem que perseguiu os cristãos. A Bíblia diz, né, que ele foi ter com Jesus de noite. Nicodemos foi de noite porque temia o povo e não queria ir ao clarão do dia. Ou seja, porque por ele ser uma pessoa importante no mundo judaico, na religião, ele não queria ir à noite, porque de dia as pessoas o veriam e iam falar, como é que pode? Como é que esse príncipe, um homem importante, doutor, um homem que é um homem que ensina na sinagoga, vai conversar com esse pé rapado, nazareno, que vem de Nazaré, um homem, né, que come com pecadores, vive com beberrão, falar de aprender, o que ele tem que para aprender com ele? Então, ele seria criticado, ele vai de noite. Ou porque procurava uma entrevista mais livre das multidões que afluiriam ao mestre durante o dia. Dá a entender que foi ter de noite com ele porque temia. É o que está no versículo 2, 2, 3, 5, 3, 11, 12, 42, 43. Tem vários versículos que mostram que havia motivo para se temer se encontrar com Jesus. A sinceridade militava contra a timidez e a timidez contra a sinceridade no coração de Nicodemos. Mas muitos que censuravam Nicodemos, que hoje as pessoas falam na crítica, ele estava com vergonha de Jesus. Alguns você vai dizer, estudos bíblicos, você vai dizer que ele era uma pessoa tímida em relação a Cristo, porque você não vê aquele se decidindo, você não vê ele como um seguidor, você não vê ele como um apóstolo de Cristo, ele nunca foi um apóstolo de Cristo, nunca teve no meio dos 12, nem dos 70, né? Mas é melhor lembrar, né, que não foi fácil para Nicodemos, como membro do Sinédrio, visitar aquele que adquirira a inimizade das autoridades, porque Jesus já tinha, se você seguir a sequência aqui do texto, se realmente o livro de João for um livro cronológico, Jesus já tinha ido lá no templo, lá, né? Já teve o quebra-pau lá no templo. Lá. Então, os fariseus já estavam com o radar ligado em relação a Jesus. Bom, visitar aquele que adquiria inimizade da autoridade, mas o visitou. Quando tentamos censurar Nicodemos, lembremos-nos de que mostrou mais devoção ao Senhor ao sepultar seu corpo do que os próprios apóstolos, que fugiram e o abandonaram. Não, ok? Então, muito bom. Então, esse é o famoso Nicodemos. Aí a gente faz essa radiografia. O Sinédrio era composto por sacerdotes, né? Por anciãos são aqueles mais idosos, né, aqueles mais antigos, eles compunham esse nome, e os escribas, que eram aqueles que compilavam a lei. E esse Sinédrio, gente, servia para quê esse Sinédrio? Pastor, para que existia o Sinédrio? O Sinédrio servia para julgar, né? Ele julgava os causas, como Moisés ali tinha escolhido aqueles homens, o qual o espírito dele estaria sobre eles. Isso é uma prática antiga, né? Seria um tribunal, no caso, para julgar os casos entre os irmãos, entre as famílias, de posse, sucessão, de herança, de prisões, né? Tudo isso eles julgavam internamente antes que isso chegasse até Roma, porque Israel estava, né, no domínio, né, do Império Romano, que queria acharcar, queria taxar, queria sobretaxar. Interessante, né? Que queria arrancar as riquezas do povo judaico, né? Então, o César, naquela época, era como se fosse o Trump de hoje aí, que está querendo taxar o povo. Então, já taxar o Brasil, taxa fulano, taxa ciclano. Só que naquela época ninguém podia pensar em não ser taxado, né? Se ele falasse, se o Império Romano falasse e você não pagasse, eles vinham e detonavam. Para que isso não acontecesse, o que o Império Romano fazia?
O Império Romano era inteligente, ele não chegava e taxava assim na marra, não. Ele fazia um acordo com grupos locais, e esses grupos locais favoreciam, então, o Império Romano. Ou seja, gente, ó, vamos ficar no sapato aí, vamos pagar, ninguém fala nada, e a gente vai pagando, né? A gente paga a taxa aí, paga com ouro, paga seja o que for, mas pelo menos a gente está livre, né? Pelo menos a gente está de boa. Então tinha esse povo lá. Quem é? Essas pessoas que estavam justamente onde? Que compunham o Sinédrio, que era sempre a favor de Roma e contra o povo judaico. Olha que interessante, né? E esse Sinédrio, ele mais tarde vai dar nome, né, ao que nós conhecemos lá no Império Romano também de Senado, que vem de senators, que vem de senadores, ou que alguns acreditam que tem a ver com seniors, né? Então, são um grupo de políticos ou cargos de mando que tomam conta, que legislam as causas ali. Então, esse era o papel deles, esse é o papel de julgar. Era preciso julgar antes que o casos tomassem uma amplitude para que o Império Romano não tivesse que vir e intervir militarmente. Então eles faziam isso, ó, fica na boa. E o que o Império Romano era o acordo seguinte, né? O Império Romano ele fazia, ó, então vocês vão fazer isso aí, eu não quero saber o que vocês fazem não, vocês fazem o que quiser, só não quero dor de cabeça. Tá? Se tiver que tomar uma medida mais drástica, tome, se tiver que punir, puna, só não quero que o problema chegue aqui, porque se o problema chegar aqui, vai acontecer aí uma devassa, ou seja, nós vamos entrar aí, vamos fazer aí uma morte, como vai acontecer. Então, meus irmãos, o Sinédrio era mal visto pela população porque o Sinédrio era como se fosse contrário à população. E, além disso, tinha também os cobradores de impostos que trabalhavam também nesse sentido, não faziam parte do Sinédrio, mas trabalhavam também para ajudar, né, a coletar esses impostos para que a normalidade acontecesse. Por isso que, vez por outra, se levantava sempre alguém para lutar contra esse sistema, porque eles viam que essas pessoas só queriam arrancar a ovelha, a lã da ovelha, só queriam o seu próprio bem. Então essas pessoas se levantavam, de vez em quando alguém se levantava na praça, começava a gritar, tem que acabar com isso, tem que acabar com aquilo, fora Roma, fora seus impostos, fora a taxação, né? Fala com esse negócio de imposto, de colocar imposto. Aí, então, o Sinédrio, opa, peraí, tem um perturbador aí, ó, tem alguém aí perturbando na praça. Quem é? Aí eles começavam a se aproximar para ver quem era, começavam a fazer pergunta para ver se era maluco. Se fosse maluco, eles deixavam para lá. Agora, se o cara tinha realmente um conhecimento, se o cara realmente era perigoso, eles pegavam o cara e chamavam o cara na responsabilidade. Por isso que Nicodemos não podia ser visto com Jesus, porque Jesus já estava no radar do Sinédrio. Então, se Nicodemos está lá, ele ia parecer que era o quê? Leve e traz. Aí, você está do nosso lado, está do lado de Israel, ou está do lado desse agitador aí, né? Essa pessoa que está agitando aí Israel. Então, é isso. Mas o Sinédrio não fazia só isso, não. O Sinédrio também interpretava a lei. Eram aqueles que deveriam interpretar a lei. Então eram eles que diziam quanto tempo pode andar no sábado, quanto tempo você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, né? É lícito casar depois de divorciar? Como é que você dá a carta de desquite ou de divórcio? Né? Quanto tempo, quais são os cerimoniais prescritos ali? Qual a interpretação da Torá? Então, eles que interpretavam, por isso que tinha que ter escriba, porque escribam. E, por último, né, eles eram representantes das autoridades. Como eu falei para vocês, eram eles que representavam eram eles que representavam as autoridades. Que autoridade, né? A autoridade romana. Então, por isso que eles eram importantes. O Nicodemos é um homem daqui. É por isso que ele tem um cargo muito importante, né? Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Bom, então, quando aconteceu, uma outra pergunta importante, né? Quando aconteceu? De noite. Por que de noite? Para não ser visto. Lá no vídeo sobre Jesus, Divindade de Jesus, eu explico por isso. Por isso que não dá tempo da gente... Eu faço vários vídeos, né? Porque um só fica muito grande. Onde? A gente não sabe. É secreto, né? A gente não sabe qual foi o lugar. O autor não fala. Como?
Como? Escondido. Para quê? Para que ninguém pudesse ver. A gente já sabe por quê. Porque ele tinha sede da salvação. Ah, que legal, né? Ele tinha sede da salvação. Ele vai. E é interessante que ele chega perto de Jesus e fala, né? O que é preciso para nascer de novo, né, no versículo 3, nascer de novo. Aqui é interessante, né, que eu fui pesquisar também para trazer mais para vocês, né, Cristo viu a fome do seu coração, como estava farto dos cultos secos da sinagoga, este nada tinha para satisfazer a sua alma, porque a glória de Deus se havia afastado de Israel e o povo perecia. Cristo viu como Nicodemos reconhecia que ele era mestre enviado, porque ele chamou o Jesus de Rabi, Viu também sua falta de convicção por sentir maior necessidade de um instrutor do que um salvador. Não sabia que estava morto, Efésios 2:1. Quantas vezes nós esquecemos que a pessoa precisa ser salva antes de tudo? Nascer de novo. Sobre nascer de novo, tem várias referências, eu vou falar sobre isso. Uma pessoa para pertencer, olha só o que diz aqui a pesquisa. Uma pessoa para pertencer à aliança feita a Israel e gozar de todos os seus direitos precisava somente nascer de pais judaicos. O nascimento aqui, gente, é fundamental. Para Roma, tinha ser filho de pais romanos, né? Ou então comprar a sua cidadania. Tinha que comprar, dar um dinheiro lá, se o cara fosse rico, ele podia comprar a cidadania romana. Mas era difícil também. Mas geralmente porque era filho de pais romanos. Então, se é filho de pai romano, você também tem o direito a ter uma cidadania. E às vezes também, a segunda forma de ter cidadania é quando Roma dominava uma região e você nascia naquela região dominada, você tem direito à cidadania, que era o caso de Paulo, que ele está em Tarso. Tarso foi dominado pelo Império Romano e o Império dava também a cidadania para as pessoas que nasciam em Tarso, porque Tarso pertencia, né, entre aspas, a Roma. Então era uma forma. No caso judaico, o fato de você nascer de pai judaico já dava a você a pertencimento à família de Israel. Você fazia parte das 12 tribos de Israel. Você fazia parte agora de um grupo seleto, porque eles se achavam assim como um grupo seleto. Então, era através do nascimento. Por isso que Jesus vai dizer que para pertencer ao reino do Messias, contudo, uma pessoa precisava nascer de novo, ou seja, não bastava apenas ser filho de judeu, não bastava ser filho de israelense, ou seja, nascer na pátria e ser filho de pais judaicos, mas ele tinha que nascer outra vez, né? Em Ezequiel está descrito, é o ato de tirar o coração de pedra e dar o coração de carne, dar um coração novo e por dentro o seu espírito. Em Atos chama-se arrependimento e conversão, Atos 3:19, convertei-vos. Em Romanos e vivos dentre os mortos, Romanos 6:13, né? Você recap, reviver, né, ressurgir, levantar-se. Em 2 Coríntios 5:17 é ser uma nova criatura. Nota aí, em Efésios 2:1 é ser vivificado. Cristo nos vivificou. Essa palavra vivificar tem relação com o que vai acontecer lá no capítulo 5 de João, de quando Jesus fala para aquele paralítico: levanta-te. Wake up, né? Aquela uma palavra poderosa de vida que entra nele e faz com que ele ressuscite, ou que ele se levante. Nós também seremos ressuscitados, mas também quando nós aceitamos a Jesus, nós tornamos a viver. Efésios 2:1, uma nova vida. Em Colossenses 3:9 e 10, é ser despido do velho homem e vestido do novo. Olha quanto simbolismo para o novo nascimento. Em Tito 3:5 é a lavagem da regeneração. Em 1 Pedro 2:9 é a chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 2 Pedro 1:4 é ficar participante da natureza divina. E em 1 João 3:14 é passar da morte para a vida. Aleluia, estou animado. A natureza humana é tão corrupta, enferma e arruinada pela queda do Éden, que todos, para serem salvos, devem renascer. Nada mais, nada menos servirá. Bom, então essa é a introdução. Qual é o tema-chave, então? Nascer da água e do Espírito. Você não pode mais nascer do sangue. Nascer do sangue para dizer que eu tenho sangue judeu, eu tenho sangue israelita, eu tenho sangue israelita, eu tenho sangue romano, não basta. Sendo sangue brasileiro, americano, seja o que for. Seja o tipo de sangue que você tiver, não herda, porque nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. Tem que nascer da água
e do Espírito. Aleluia! Essa foi a resposta que Jesus vai dar a Nicodemos, que vai fazer toda a diferença. Aqui é o meu desenho, uma águazinha jorrando, vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando sobre a plantinha que vai nascer de novo, né? Quero ser um vaso novo, hino que você pode usar para você cantar, né? Não vou cantar aqui, senão o YouTube me derruba. Se eu cantar aqui, você sai do meu vídeo. Fala assim, não, cantar não, já desenha, já prega, já fala, já narra, já escreve, não. Aí cantar é demais, aí o povo vai embora, né? Então não vou cantar, mas você pode botar lá, pra você cantar, eu quero ser um vaso novo, que fala sobre o novo nascimento. Bom, quando a gente falava disso, né? Bom, conversando com o Filho de Deus. E aí a gente entra na nossa lição, vamos lá. Tá gostando aí? Deixa o like, dá o glória. Conversando com o Filho de Deus. Cadê? Você gostou da nossa introdução? Comenta aí. Deixa o like, dá o glória. Conversando com o Filho de Deus, Nicodemos reconheceu que Jesus foi enviado por Deus, né? 1.1, em um encontro improvável. Por que, gente, um encontro improvável, né? Porque jamais um homem do Sinédrio estaria lá, teria um papo com Jesus. Nicodemos tinha uma posição respeitada na sociedade da época, já que era um príncipe dos judeus. Além disso, ele era fariseu, ou seja, pertencente ao núcleo mais rigoroso do judaísmo, constituído essencialmente por pessoa de classe média, com grande autoridade entre o povo e muitos protocolos a seguir. Isso significa que Nicodemos era meticuloso quanto ao cumprimento da lei mosaica, tornando o encontro com Jesus um insulto ao legalismo. Então, olha só, um encontro improvável. Por quê, né, gente? Porque esse Sinédrio, como a gente está falando, não era qualquer um que fazia parte. Não era qualquer um que era sacerdote, porque para ser sacerdote você tinha que ser da tribo de Levi. Então aí o nascimento é que determinava se você ia ser sacerdote ou não. Então você podia gostar muito, mas o sacerdote tinha que nascer ali. Os anciãos e os escribas, e só que para você, mesmo que fosse um ancião, não era qualquer ancião, tinha que ter uma posição financeira. E se você, para ser escriba, tinha que ter também uma posição financeira, porque somente os mais abastados sabiam ler e escrever. Então não era qualquer pessoa que sabia escrever. Então o escriba, geralmente, ele é de uma família bem nascida. E é essa discussão que a gente não faz. Aí o pessoal fica só discutindo, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. O que é nascer de novo? É se converter, gente. Tem muita coisa muito mais profunda aqui, né, que eu sempre insisto, a gente tem que aprender a ler a Bíblia para ver o que está mais por baixo, sair da mesmice, da superficialidade, senão você não melhor, né? Bom, então o que acontece? Aqui essa discussão, e o tópico 1, ele está falando sobre isso. É um encontro improvável porque a discussão sobre o nascimento é fundamental, porque esses homens se achavam melhores que a sociedade da época, porque eles nasceram em berço de ouro, eles nasceram através do sangue deles, eles herdaram uma posição de destaque. E todos os outros, né, estavam fora, estavam à margem, não tinham possibilidade de alcançá-los, enfim, né? Então, eles se achavam por conta disso. Eles estavam falando assim, você pode ter nascido em berço de ouro, você pode ter sangue, o teu sangue aí pode ser de ouro, o ouro correr nas suas veias. Você precisa nascer de novo. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, se é amarelo, se é africano, se é negro, se é americano, se é latino, se é brasileiro, não importa, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É necessário um novo nascimento para que você possa acessar aquilo que Deus preparou para nós, tá bom? Então hoje, infelizmente, há muitas pessoas que pensam que a igreja também está nesse negócio, né, irmãos? Quem tem dinheiro tem área VIP, tem igreja VIP, tem igreja para rico. Hoje em dia tem igreja para rico e igreja para pobre. As igrejas para rico, você vê logo a diferença da igreja para rico, você vê pelos carros que estão no estacionamento, você vê pelas roupas que as pessoas estão vestindo, pelos celulares que carregam, pelos relógios que usam, pelo ambiente ali, e vendendo uma ideia de enriquecimento, de luxo, de crescimento, de você ser elite, de você dominar, a teologia do domínio, né? De você dominar a terra, de você conquistar. E não é nada disso. Você está falando, cara, não é nada disso, não é igreja rica, não é igreja pobre, não é carrão de luxo, não é isso, não é Rolex, nada disso. Patrick, qual é o nome do relógio? Patrick, quem sabe
Tem um relógio caro, mais caro que o Rolex, tá? Se eu ficar falando Rolex é coisa do passado. Tem um Patrick Norberti aí, sei lá, nem sei falar o nome, eu tô pobre, não sabe nem falar o nome dos relógios caro, meu irmão. Então, o que acontece? Não adianta. Nós temos que nascer de novo. E a igreja tem que voltar. Eu e você precisamos voltar. A igreja precisa voltar às suas raízes. Pé no chão. Pé no chão, pé no chão, pé no chão. Tem muita tecnologia e pouco de Deus. Tem muito barulho, mas pouco poder. Então, o que ele está falando aqui? Olha, não adianta, isso não vai convencer, não vai resolver, precisa nascer de novo. Era improvável por isso, mas aquele homem tinha sede no coração. Aquele homem tinha desejo por saber mais, porque ele entendeu que tudo isso que ele aprendeu a vida toda, porque você tinha que estudar até morrer, e ia continuar estudando e nunca saberia toda a Torá. Tinha sempre novas interpretações, novas visões, segundo o rabino fulano, segundo o rabino ciclano, tudo mudava e você tinha que aprender tudo de novo. Agora, ele falou, se sabe uma coisa, isso aí está tudo vazio, não está me trazendo, não dizendo nada, eu quero coisas mais profundas. E ele vai ter com Jesus. Jesus responde, 1.2, é necessário nascer de novo. E quando Jesus diz a ele, é necessário nascer de novo, né, traz essa importância aqui em João 3, né, 14, né? Nicodemos devia estar inseguro quanto à sua situação espiritual, mesmo sendo membro do Sinédrio. Já falei, então muitas coisas eu não vou falar mais. Mais tarde ele defendeu o mestre quando os fariseus, já falei sobre isso. 1.3, o que significa nascer de novo? Olha aí, povo, o que significa? Esse ponto é fundamental, hein, na revista. O que é isso, nascer de novo? Que ninguém fala mais, né? Ninguém prega mais sobre isso. O que é? Conforme o dicionário grego do Novo Testamento, Strong, a expressão nascer, dentre os sentidos, indica gerar, no sentido afetivo. Por isso que eu desenhei a plantinha, ó, geração, gerar. Deixa eu botar minha caneta preta também para você ouvir, né? Isso. Gerar. Dentre outros sentidos, indica gerar, no sentido ativo, referindo-se a Deus que tem a prerrogativa de gerar em um sentido espiritual. Transmissão, não quero com os irmãos de São Paulo, não, que eles que me apoiam aqui, tá? O pessoal do Rio de Janeiro nem manda um alô. Transmissão de uma nova vida, de um novo Espírito de Cristo. E a expressão novo aponta para o que é de Deus, ou seja, nascer de novo, nascer de Deus. Nascer do alto, né? Receber de Deus uma nova vida espiritual. Trata-se de uma ação que tem origem celestial, é a operação do grande poder em nós, não por sermos merecedores, porque Deus é riquíssimo em misericórdia para nos abençoar. E aí, o que eu posso falar mais sobre isso? Antes de a gente entrar no tópico 2. O que é nascido da carne é carne. Alguns dizem que Cristo ensinava reencarnação, quando disse se alguém não nascer de novo. Ou seja, essa discussão é muito boa, tá? Essa discussão é muito boa, porque o pessoal vai falar que esse novo nascimento dá base para a reencarnação, porque a ideia de você morreu e nascer outra vez. Foi isso, mais ou menos, que Nicodemos entendeu. Ele falou assim, que coisa estranha é essa? Será que a gente pode voltar ao útero da nossa mãe? Será que você pode voltar ao útero da sua mãe já sendo velho? Ou será que eu posso voltar ao útero da minha mãe depois que eu morrer? Ou seja, eu morro e depois volto. Por quê? Porque os saduceus acreditavam que você poderia reencarnar. A reencarnação não era algo descartado nesse mundo, não, gente. Hoje, aqui a gente olhando, dado ao domínio do cristianismo, a gente vê logo, quando fala de reencarnação, a gente pensa logo em espiritismo. Falou em reencarnação, espiritismo, mas dentro do judaísmo, havia setores que acreditavam na reencarnação, entendeu? Então, por isso, até mesmo que você observa que quando Jesus surge no cenário nacional, alguns perguntam, és tu Elias? Ora, que pergunta é essa? És tu Moisés? Por que eles perguntavam isso? Porque eles criam, ou muitos criam, nesse processo da reencarnação, que uma pessoa poderia voltar à vida, um outro corpo, num outro momento. Essa era uma crença. Então, o que eu estou dizendo aqui? Alguns dizem que Cristo estava ensinando sobre a reencarnação quando disse, se alguém não nascer de novo. Neste versículo, porém, é evidente que não ensinava essa doutrina. É claro que até nascer 1000 vezes da carne, de nada serve, porque o homem permanecerá ainda na carne, com a mesma natureza na carne. O porquê? Jesus vai dizer,
Olha, filho Nicodemo, não é reencarnação que eu estou falando. Por quê? Olha que profundo, hein? Porque o que é nascido da carne é carne. Então, não importa quantas vezes você renasça, se você renasce, vai renascer sempre fruto do relacionamento carnal, ou seja, você vai ter o homem e a mulher que copulam, o esperma do homem, o óvulo da mulher, e vai nascer uma pessoa. Mesmo que você voltasse, sempre você passaria por esse processo, porque ninguém nasce do nada. Ninguém nasce do ET, de um alienígena, nasce do fruto de um relacionamento conjugal. Então, ou mesmo que não seja de um relacionamento conjugal, nasce do contato entre o útero e o esperma. Não tem jeito, mesmo que seja in vitro, mesmo que seja por veta, seja o que for que a ciência inventar, a geração da vida será sempre assim, da vida humana. O que Jesus está dizendo é que essa vida que ele está falando não é essa vida gerada pelo Espírito, então não está isso. Por isso ele vai dizer que nascido da carne é carne, que nascido do Espírito é Espírito. Não estou falando de você voltar ao ventre da sua mãe, e não estou falando de você morrer e voltar outra vez. Eu estou falando de você nascer, né, da ressurreição. Porque a ressurreição é diferente de reencarnação. Porque na reencarnação você volta à vida para morrer de novo. Na ressurreição você volta à vida para nunca mais morrer. Isso, vem comigo, Brasil. Esse é o canal que o Brasil gosta, esse é o canal que a gente gosta. Ó, porque isso, quando você ressurge, quando você ressuscita, você estava morto espiritualmente e ressuscitou, agora tem uma nova vida em Cristo, você nunca mais morrerá. Por isso que Jesus vai dizer para as irmãs de Lázaro: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ou seja, terá a vida eterna. Tá acompanhando o Brasil, tá acompanhando o Brasil. Então, por isso que é importante, vem Assembleia, vem comigo, vem. Bota um foguinho aí, bota um foguinho. Bota um glória. Dá um glória, vai, foguinho. Cadê o foguinho? Oi, edição, bota um efeito especial aí. Bota um foguinho aí. Bota um foguinho. Aí, o que acontece? Você viu o fogo aí, se não foi, você comenta. Então, é só você que tem que botar esse fogo aí. Então, o que acontece? Quando ressuscita, quando a gente aceita Jesus, a gente passa a vida eterna. Alguém pensa que a vida eterna começa quando a gente morre. Não, a vida eterna começa agora. A vida eterna começa agora, no momento que você aceita em Jesus. A vida, o dono da vida já passa a estar em mim. Quando eu morro, o corpo fica, mas o espírito volta para Deus, ou seja, continua a vida eterna. E é isso que Jesus está falando: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que você tem que dar glória aí, né? Porque só isso aí já valeu tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, não é não? Então aqui, ó, no finalzinho eu botei aqui, ó, o novo nascimento. O novo nascimento vem do alto. A palavra alto. Então, quais são as características desse novo nascimento? Vem do alto, primeira coisa, não vem do homem, não vem da relação conjugal, vem do alto, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Os fariseus eram de fora para dentro, eles eram a questão da imagem, a questão do parecer, a questão das aparências. Está falando assim, não, é de dentro. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que crê em mim, rios, né, de água viva fluirão. E é de cima, que é o grego, anotem. O grego, agora eu falei grego porque o pessoal gosta de falar de grego. Se você falar de grego, o pessoal acha que sabe muito, né? Então tem que falar grego às vezes aqui, para o pessoal achar que a gente sabe alguma coisa. Anotem é o grego, que significa do alto. Aqui o desenho do bonequinho. Vou pegar mais para baixo essa câmera aqui, acho que tá mais um toquinho aqui. Anotem, que é o do alto, nascido do alto. E lá vamos nós, com o chat para frente e para trás. Igual a historinha do caranguejo. Qualquer dia eu conto para vocês. A grego, anotem. Então, nascido do alto. O que isso quer dizer? O novo nascimento. Amém? Vamos para o tópico de número 2. Compreendendo o Novo Testamento, o novo nascimento. 2.1. O novo nascimento transforma vidas. Olha que coisa bonita, né? O novo nascimento transforma vidas. O que eu vou usar? Vou usar o azul. Deus transforma água em vinho. Aí, ó. E espalha a relva no caminho e uma noite. Tá vendo aí, ó? Antigo. Deus transforma. O nosso novo nascimento
transforma. Saudade do tempo que a gente falava que Deus transforma, né? Hoje a gente fala, Deus dá vitória, Deus faz isso, Deus está na guerra, Deus está na peleja, Deus está com arado, Deus está com cajado, Deus está o varão, e a gente esquece da mensagem do Evangelho, Deus transforma. Não existe a situação que você estiver vendo que Deus não transforma, assim como a gente viu da água e do vinho. Então, novo nascimento é transformação. Quando alguém nasce de novo, há um desejo de viver a nova vida. Então, quando você nasce de novo, você tem desejo. Você não tem mais prazer nas coisas terrenas, mas você quer viver algo novo. Quero viver algo novo. No nascimento, ensino o Filho de Deus. Isso acontece porque a mudança proposta por Jesus é uma mudança de consciência, não de aparência. Atos 24:16 e Romanos 12:2, 1 e 2, né? Transformação, renovação através do nosso interior, da nossa mente. Quando Nicodemos ouviu metanoia, né? De Romanos 12:1 e 2. Quando Nicodemos ouviu Jesus falar de novo nascimento, ele não conseguiu perceber que se tratava de uma nova consciência, de morrer para os próprios desejos. O novo nascimento nos leva a abandonar as práticas antigas e viver para uma vida em Cristo. Então eu vou numa direção e quando eu encontro Jesus, eu nasço de novo, eu viro, uma volta de 360 graus, eu vou agora em outra direção. Amém? Então esse é o novo nascimento. Chama-se que os antigos chamavam de conversão. É o ato de convergir. Você ia numa direção, mas se encontrou com Jesus e você agora mudou a direção. Isso significa que você é uma nova criatura. Você vinha numa direção e você agora vai em outra. Você era de um povo, agora você é de outro. Você pensava de uma maneira, agora pensa de outra. Você tinha os seus vícios, agora você abandonou os vícios. Você roubava, agora não rouba mais. Você se prostituía, agora não prostituía mais. Você wake up, mudou de direção. Agora tudo é novo, porque o caminho é diferente, as práticas são diferentes, aquilo que eu vou fazer agora é diferente, minha mente é uma mente diferente. Isso chama-se conversão. E, infelizmente, hoje é muito difícil, porque as pessoas hoje em dia elas se encontram com Jesus, mas elas querem apenas esse Jesus para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, e continuam seguindo na mesma direção que antes. Ou seja, não tem mudança, não tem transformação, e as pessoas continuam vivendo aí, por isso que você vê a igreja como está hoje. Passa a ser um clube, passa a ser um partido, passa a ser qualquer coisa, menos eclésia. Menos igreja. 2.2, a necessidade do novo nascimento. Todos os seres humanos têm necessidade do novo nascimento para se reconciliar com Deus. Para se reconciliar com Deus. Eu marquei 2 agora, meu Deus. Para se reconciliar com Deus. O autor de Carta de Deus recomenda: não nos afastemos de Deus. Vede, irmãos, que haja em vós, haja em qualquer um de vós, um coração mau e infiel para se apartar. Jesus ensinou Nicodemos que todos precisam nascer de novo. 2.3, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. A nova criação que Paulo em Efésios expressa como criados em Cristo. Efésios 2, você tem que estudar Efésios 2, porque Efésios 2 vai te dar aí uma visão fundamental sobre isso, tá? Efésios 2, que fala sobre a nova criação, uma nova criatura levada a feito pela ação do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que nasce da água. A água é o símbolo do Espírito Santo. Por isso que o Espírito é que transforma. O Espírito Santo opera o novo nascimento e nos concede uma vida nova em Cristo. Após o novo nascimento, o mesmo Espírito habita em nossa criatura, operando outras obras, capacitação, fruto, ajuda, santificação e tantas outras. Se quer saber mais sobre o Espírito Santo, tem um curso na Hotmart só sobre o Espírito Santo. Então, quando a gente recebe essa água do Espírito que Jesus ofereceu àquela mulher, nós então inicia em nós o processo da salvação e esse Espírito nos capacita a dar fruto. Por isso eu desenhei aquela arvorezinha aqui, né? Aqui, arvorezinha, a dar fruto. A minha plantinha aqui, eu gosto dessa plantinha aqui, minha plantinha é um ficus elástico, ó. A base que é feio, né? Mas aqui, ó, dá fruto, ela está frutificando. O Espírito Santo nos capacita a dar fruto digno de arrependimento, nos dá dons espirituais. O Espírito Santo nos reveste com seu poder, nos sela, nos batiza. Por isso que sem o Espírito Santo é impossível o novo nascimento, tá? Sem o Espírito Santo é impossível esse novo
nascimento. Vamos ler essas referências aqui só. Não vai dar tempo da gente ler tudo não, tá, gente? Que o pessoal reclama que o vídeo tá grande, aí fica aí só qualquer coisa. Hoje em dia o povo quer coisa fácil. Quer coisa fácil você não vai encontrar aqui. Quer coisa fácil, quer coisa mole, quer coisa rápida, vai pro TikTok. O que a gente gosta de coisa mais profunda. Efésios, vamos ver qual livro que a gente vai? Efésios. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 24, né? 24. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Muito bem. Colossenses 3:10. Vamos agora para Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz: E vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E o último versículo, Ezequiel 11:19, e aqui já no Antigo Testamento, já introduzindo, já falando sobre aquilo que viria mais tarde, né? Sobre o novo nascimento. Lá em Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, capítulo número 11, versículo de número 19, nós temos já essa referência que vai dizer sobre o coração. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei a sua carne e o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia. Um coração vivo, um coração agora santo, um coração novo, um coração que sente, um coração que sangra, um coração segundo o meu coração. Olha aí que bênção, né? Pois, aí eu termino, né, dizendo, essa parte eu encerro, né, essa parte de falando sobre que o Espírito Santo, cadê o N ali, gente? Comeu, tá com fome, pastor? Comeu o N aqui. O Espírito Santo nos gera para uma nova vida, né? O Espírito Santo nos gera para uma nova vida. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória, né? Aí, uma dinâmica que você pode fazer é liste coisas da velha vida. O que você fazia da velha vida? Joãozinho, o que você fazia da velha vida? Eu roubava. O que você fazia mais, né? Eu, sei lá, fazia... Não gosto de falar essas coisas ruins, não, né? Aí falava lá as coisas lá que faz, não gosto de ficar falando. Tem gente que gosta de ter prazer de ficar falando coisa ruim, você sabe, né? Coisas que você fazia que você não tem vergonha até de falar hoje, eu tenho vergonha de falar. Liste coisas da nova vida. Então agora você ora, você ajuda, né? Você contribui, você é uma pessoa boa e é uma boa atividade para a gente fazer. Tá na hora do nosso comentário. Chegou a hora do comentário. Vamos lá. Do comentário, hein? Eita, deixa eu achar aqui, gente. É muita coisa. Comentário. É só você falar a palavra-chave, manda um alô. E aí eu acho aqui, eu dou busca, e aí eu consigo achar o seu comentário, ver todos os comentários, e eu vou aí buscar. Aí manda, é o tempo de você agora aí mandar a sua mensagem, né? Deixa eu falar aqui então. Quem são as pessoas que estão fazendo o manda aqui de hoje? Manda um alô. Manda um abraço para os irmãos de Goiânia, tá vendo? Goiânia, eu tenho que ir lá nessa terra, gente. Eles comentam mesmo, o povo lá é muito conectado, isso é bom. Manda um abraço para os irmãos de Goiânia, Goiás, em especial os do Campo de Campinas, Ministério Madureira. O pastor presidente, ele fala que esse campo é enorme, Campo de Campinas. Eu tive dificuldade de entender, o campo é de Campinas, mas ele fica em Goiás. Campinas, mas não é Campinas, São Paulo, é Campinas, Goiás. É enorme, um abraço para vocês, um beijo no coração de vocês aí. Lígia Pinheiro mandou um valor demais, valeu demais, gente, sabe de quanto? R$27. R$27. Deixa eu falar com a câmera aqui. R$27. Tô rico. Aí, R$27. O outro canal ficar. Oh, meu Deus. Deus abençoe a serva do Senhor. R$27. Deixa eu falar aqui. Valeu demais. Que ensino maravilhoso. Ainda tem um elogio, olha só. Parabéns, pastor Júlio César. Com suas aulas e minhas aulas têm sido uma bênção. Sou professora da IBD em AD Veredas, congregação de Poços de Caldas, Minas Gerais. Minas Gerais, terra da bênção. Pastor José Rodrigues, pastor abençoado. Pastor presidente Aurélio R. dos Santos, manda um alô para nós. Tá mandado. Um abraço, um beijo no coração, a paz do Senhor para vocês. Deixa eu ver se tem mais. Manda. Bom dia, pastor Júlio César.
Aqui não tem manda, não sei porque o YouTube mandou para mim que não tem manda. Semana ouço suas aulas. Quem é? Valdizan Muniz. Senhor Pastor Júlio César, sou o pastor Valdizan de Goiânia. Então, toda semana ouço as aulas da Demopequi, de Pequi de Goiânia. Muito bem explicada e com muito conteúdo. Somos muito abordados. Manda um abraço para minha esposa Esther. Abraço, pastor Júlio. Olha, minha irmã Esther, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Que Deus possa te abençoar ricamente. Tem aqui também mais um, meu Deus do céu, esse irmão Anderson, lá da nossa igreja, eu fico constrangido assim. Ele esse irmão, é uma benção, ele veio para lá, para cá agora, em Camará, tem me ajudado muito, é professor de escola bíblica dominical, é o vice ali, e tem me ajudado, ele é meu maior incentivador. Sabe quando você encontra alguém que te incentiva, que você encontra alguém que te bota para cima, não te bota para baixo, que tem alguém que te valoriza, assim, é esse irmão. Irmão, Deus te abençoe. Não é por causa que, só porque ele quase toda semana, toda lição, ele vem aqui, dá um valeu demais, não. É porque ele está sempre no culto, ele está sempre na igreja, ele está sempre na IBD, está sempre trabalhando, é novo nosso lar, é um exemplo. Então é isso, não é questão financeira, porque isso não isso é importante, mas não é tudo, mas é pela caráter e a pessoa que ele é. Meu irmão, muito obrigado. Mandou um valeu demais aqui, R$5, muito obrigado, agradeço tanto quanto, tem tanto valor quanto os outros. Mas ele diz assim, mais uma aula edificante, que Deus continue te abençoando, pastor Júlio. Muito obrigado. Tô rico agora, né? Tô rico, muito obrigado. E você também pode mandar um valeu demais aí para a sua igreja, tá? Ou você pode também fazer um Pix, faz um Pix aí para mim. O telefone é o telefone 96-517-2154. Você entra em contato e faz um Pix, né? 3. Nicodemos no Evangelho de João. Bom, e aí no capítulo 3 ele vai falando sobre as passagens onde Nicodemos aparece, tá? Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Então Jesus era amplamente reconhecido por suas palavras e ensinamentos, sendo chamado tanto de rabi quanto de senhor. Esse reconhecimento não se limitava apenas ao povo comum, mas também alcançou membros da elite religiosa judaica. Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, rompeu com o preconceito dominante entre as autoridades religiosas ao buscar Jesus para aprender com ele. Apesar da resistência de seus pares, Nicodemos reconheceu a autoridade de Cristo, dirigindo-se a ele com respeito e admiração. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Lembrando que Jesus vai se contrapor ao Sinédrio. Portanto, isso era um ato muito perigoso, o que Nicodemos estava fazendo. Estava arriscando ali a sua própria vida, ele mesmo ser punido. A atitude de Nicodemos nos lembra que o verdadeiro discípulo exige humildade para reconhecer a verdade e coragem para romper os paradigmas estabelecidos. Ele podia dizer, não, eu sou importante demais para encontrar com Jesus, eu sou rico demais, eu sou bom demais, eu sou sábio demais, eu não posso, porque meu cargo não deixa que eu faça isso, né? E hoje você vê tantas pessoas que fazem isso, né? Que acham que porque você tem um cargo político ou um cargo econômico, querem uma igreja diferente, querem um espaço, ou vou se tiver um espaço reservado, se tiver um espaço VIP, eu não quero que as pessoas tirem foto comigo. Irmão, olha, às vezes fui numa igreja aí, posso falar o nome logicamente, que assim, pastor presidente, você não consegue nem chegar perto dele, porque tanta gente, você não consegue nem chegar perto dele. Chegar perto dele é assim, tirar uma foto, então você nem consegue, você tem que botar na fila. Eu não estou dizendo aqui dos pastores, por exemplo, os nossos grandes líderes, não tem tempo realmente, você não vai chegar lá e querer tirar foto. E olha, e pior que se você for, o nosso bispo aqui, você vai conseguir, hein? Ele atende todo mundo com maior simplicidade, ele fica lá e tira foto e abraça os irmãos sempre com um sorriso no rosto, mas infelizmente muitos outros não seguem esse exemplo, e você vê como praticamente uma estrela, né? Você não tem acesso, a pessoa fica te olhando meio assim, quem é esse irmão, de onde ele vem, quem é essa irmã, não tira uma foto, não tira nada, não chega junto, não pode chegar, anda cheio de segurança, carro blindado, aqui não, né? Assembleia de Deus a gente não tem isso não, graças a Deus. Carro blindado, com segurança, com escolta, né? O povo não tem acesso, enfim, né? Coisa muito feia. Nicodemos se despiu de tudo isso, para ser dessa forma. Claro que isso aqui que eu estou falando não tem aqui não, na Assembleia de Deus, é em outro lugar. 3.2, Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Aqui. Esse é um fato muito importante, né? Porque ele vai rejeitar essa condenação, né? Ele vai rejeitar. O que vai acontecer?
Nicodemos era membro do Sinédrio. João relatou que os principais sacerdotes fariseus enviaram servos para prender a Jesus, que foram a polícia do templo. Mas eles não conseguiram executar a missão, pois as palavras de Jesus tinham autoridade. Nicodemos protestou contra a condenação de Jesus pelos líderes religiosos, uma vez que ele não teve chance de se defender. A questão aqui, João 7,51 também, e depois lá no final, no julgamento de Cristo, ele vai ser porque não podiam julgar durante a noite. Jesus foi julgado sumariamente durante a noite. E durante a noite, no secreto, eles não poderiam se reunir, né? Então, já estava errado, porque a noite era o local do descanso, era o local do sabá, o local o momento de você descansar. E o Sinédrio, daquela noite que mandou prender a Jesus, o interrogatório dele foi durante a noite. Então, aquele interrogatório já era um interrogatório ilegal. E Nicodemos já estava sinalizando isso. Isso é ilegal, vocês não podem fazer isso, né? Então, foi muito importante. E o final foi mais lindo ainda, porque Nicodemos leva especiarias para o corpo de Jesus. E aqui é muito lindo, porque no último registro sobre Nicodemos no Evangelho de João, vemos que ele participou junto com José de Arimateia, e foi um outro homem rico que deu a ele a sepultura, da preparação do corpo de Jesus e seu sepultamento. Nicodemos levou uma grande quantia de especiarias para ungir o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, levando quase 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Olha que coisa linda, né? E maravilhosa. João 19, que é muito importante. Aqui, versículo 39, né? Versículo 39, todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionam José de Arimateia, mas é somente João que se refere a Nicodemos, que é aquele que foi ter com Jesus de noite, defendeu Jesus contra os principais sacerdotes e fariseus. Com José de Arimateia desceram o corpo de Cristo da cruz e puseram no sepulcro, levando quase 100 arretéis de mirra. Grande é o contraste entre o homem, Nicodemos, nesta ocasião, e o mesmo homem quando foi secretamente encontrar com Cristo. Levava 100 arretéis, isto é, quase 50 quilos de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus. Gente, é muita coisa. Foi necessário tão grande quantidade de antisséptico para impedir a rápida corrupção de um corpo tão dilacerado como o de Cristo. E eles vão lá e vão fazer isso. Olha que coisa linda, né? Quer dizer que José e Nicodemos tinham de completar tudo antes do pôr do sol. Então, essa passagem foi fundamental que Jesus aqui, que Nicodemos vai fazer no fim da vida dele, vai ser mais bonito, né, do que o seu começo, mostrando que uma coisa interessante, né, e é por isso que a gente não pode falar mal, achar que ele está errado, não sei o que lá, e ele no final, quando todos os discípulos correram, ele estava presente, né? Ele estava presente. 3.3, Nicodemos leva especiarias, né? De 50 quilos é muita coisa de mirra, gente, é porque ele tinha recurso financeiro e eles achavam que ia pegar o corpo de Cristo, iam fazer o processo de embalsamamento, que era a retirada dos órgãos, lavar os órgãos, atar os órgãos, né, o corpo, fazer como aconteceu ali no mundo antigo, sobretudo no Egito. Só que o corpo de Jesus, aleluia, já estava ressuscitado. Glória a Deus. João 19, 39. Concluímos que, antes da conclusão, aliás, reflexão, a religião não é sinônimo de conversão. Então aqui, ó, finalizando, né? Reflexão para a classe. Religião não é sinônimo de conversão. Ser religioso não quer dizer nada. O Nicodemos era religioso, mas não era convertido. Foi preciso ele se encontrar com Jesus para se converter. Número 2, buscar a verdade requer humildade. Porque muitas vezes aquilo que a gente vai ouvir é contrário ao que a gente pensa. Então, quando a gente quer a verdade, seja humilde, para ouvir e para atender e entender aquilo que se quer. E 3, Jesus revela seu amor àqueles que o buscam. Jesus podia dizer, não, você faz parte do Sinédrio, não, você é um homem que faz parte aí dos entregadores de Israel, que são contrários ao povo. Vocês, não vou falar com vocês, eu vim só para os pecadores, eu vim só para os pobres, para os mendigos, para os mancos, para os aleijados. Jesus conversou com ele, o atendeu. Você já nasceu de novo? Pergunta final de reflexão para a nossa aula, né? Você já nasceu de novo? Essa é uma pergunta para você trazer para a sua aula, né? E aí o desenhozinho ali do sol nascendo, né? Que é o sol da justiça. E a nossa florzinha, a nossa árvorezinha, que vai crescendo, vai brilhando, de glória em glória, de ação em
a ação. Conclusão, concluímos que porque todos pecaram, Romanos 3:23, todos precisam submeter a condição estabelecida por Deus para entrar no seu reino, novo nascimento. Em experiência, é resultado da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus na vida daquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, resultando em um viver como nova criatura em Cristo. Bem, acabou. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações para não perder nada. Um beijo grande, um abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.